Opa! Que bom receber você por aqui. Espero que este audiolivro te ajude no seu processo de expansão de consciência. E se você conhece alguém que também possa gostar desse tipo de conteúdo, compartilhe com essa pessoa, se inscreva e curta o meu canal. Me ajude a expandir essa corrente de luz. Gratidão e vamos à leitura de hoje! Do Senhor e do Escravo. Sêneca saúda o amigo Lucílio. Com alegria tive notícias tuas por aqueles que vêm de tua casa, informando que vives de forma familiar com teus servos, atitude própria e honrada de uma pessoa esclarecida como tu. São escravos, não são homens. São escravos, não companheiros. São escravos, não amigos humildes. São escravos, sim, como nós o somos, se pensares que a sorte tem igual poder sobre nós e eles. Por isso acho cômico esses grandes homens que pensam ser humilhante jantar com seu escravo. Por quê? Apenas em virtude de um costume arrogante que impõe ficar o patrão enquanto come rodeado por uma multidão de servos em pé? E ele que come além da capacidade do seu estômago e com grande avidez distende o estômago já satisfeito, que já não sabe mais as suas funções, ingerindo à força e com grande esforço o excesso de comida. Por sua vez, aos escravos infelizes não é permitido nem mesmo mover a boca para falar. Todo comentário é repreendido com uma vara. Não escapam nem mesmo rumores casuais, tosse, pigarro, espirro. Toda interrupção do silêncio é paga com severo castigo. Os escravos devem passar a noite toda em pé, sem comer e mudos. O resultado disso é que os escravos, não podendo falar na presença do Senhor, falam sobre ele. Outrora eles falavam na frente do Senhor e com ele. Não estavam amordaçados e, sendo necessário, eram os primeiros a oferecer a cabeça por ele e a desviar dele qualquer perigo que o ameaçasse. Falavam durante o jantar, mas se colocavam sob tortura. De fato, me vem à mente com muita frequência aquele provérbio fruto da máxima arrogância: tantos escravos, tantos inimigos. Eles não são inimigos, nós é que os fazemos assim. Deixemos por ora os tratamentos cruéis e desumanos, como se não fossem humanos, mas animais. Quando nos sentamos para jantar, um escravo trata de nossos pés, um segundo limpa sobre o divã o vômito dos convidados embriagados, outro ainda corta as aves raras com a hábil mão em pedaços de peito ou perna. Coitado, vive apenas para trinchar corretamente aves gordas. No entanto, não é mais digno de pena quem faz tudo isso por prazer do que aquele que o faz por obrigação? E aquele que serve o vinho vestido de mulher, procurando esconder a sua idade, é uma criança, ou melhor, forçam a que assim continue. Apesar de já possuir postura de um soldado, tem todos os pelos raspados ou extirpados e o corpo coberto de óleo. Vela a noite inteira, dividindo-se entre a embriaguez e a libido do Senhor. É um homem no quarto de dormir, um menino durante as festas. Existe ainda aquele outro infeliz cujo dever é observar os convidados, ficar atento aos bajuladores e aos glutões, ou seja, os que adulam e comem muito, pois serão esses os que devem ser chamados no dia seguinte. Somem-se a esses os chefes de cozinha, aqueles que se ocupam com as provisões, que conhecem exatamente o gosto do Senhor e sabem de qual armazém lhe agradam os sabores, de qual lhe dá prazer o aspecto, qual prato insólito pode levá-lo à náusea, qual lhe causa repulsa quando está satisfeito, o que deseja comer naquele dia. Porém, o Senhor não suporta comer com eles e considera uma diminuição da sua dignidade sentar-se à mesma mesa que os criados. Pelos deuses, quantos senhores não há que estão criando outros senhores para si mesmos? Vi diante da porta de Calisto
o seu ex-senhor despedido, enquanto outros eram admitidos. Aqueles mesmos que um dia havia pregado um cartaz de "à venda" no pescoço de Calisto, hoje era rejeitado pelo seu antigo escravo, julgando-o não apto a entrar na casa. O Senhor vendeu Calisto, mas como Calisto retribuiu ao Senhor? Considera que este, que tu chamas de teu escravo, nasceu da mesma semente que tu, vive sobre o mesmo céu, respira, morrerá como tu. Tu podes vê-lo livre, como ele pode ver-te escravo. Com a derrota de Varro, a sorte degradou socialmente muitos homens de nobilíssima origem que, através do serviço militar, aspiravam ao posto de senadores, mas foram traídos pela sorte. De alguém fez pastor, de outro guardião de uma casa, seus ares desprezas, então aquele que agora se encontra em um estado para o qual pode ser reproduzido no mesmo momento em que o desprezas. Não quero me prender a um argumento tão cansativo e discutir sobre o tratamento dos escravos. Com eles somos excessivamente soberbos, cruéis e insolentes. Este é o núcleo dos meus ensinamentos. Age com o teu inferior como gostarias que o teu superior agisse contigo. Todas as vezes em que te vier à mente quanto poder tens sobre o teu servo, pensa que o teu Senhor tem sobre ti o mesmo poder. Mas eu, respondes, não tenho Senhor. Por enquanto estás bem, talvez, porém, o venhas a ter. Não sabes em que idade Écuba, Creso, a mãe de Dário, Platão e Diógenes começaram sua servidão? Trata de forma clemente e afável o teu servo. Fala com ele, pede-lhe conselho, come com ele. Nesse ponto, todos os homens refinados me gritarão: não existe nada de mais humilhante, nada de mais vergonhoso. Eu, porém, poderei surpreender a eles próprios a beijar a mão de outros servos. Leva em conta como os nossos antepassados desejaram eliminar todo motivo de ódio contra os senhores e de ultraje contra os escravos. Chamavam de pai de família o senhor e de familiares os escravos. Estabeleceram um dia festivo não para que os senhores comessem com os escravos apenas nessa ocasião, mas para que, em tal ocasião, concedessem a eles ocupar lugares de responsabilidade no âmbito familiar, administrar a justiça e considerar a casa um pequeno estado. E então, convidarei à minha mesa todos os escravos? Sim, porém não mais que todos os homens livres. Tu te enganas se pensas que rejeitarei algum porque realiza um trabalho muito humilde, por exemplo, o limpador de pés, ou o que exerce funções mais grosseiras. Não os julgarei pela sua ocupação, mas pela sua conduta. Pela própria conduta, cada um é responsável, enquanto a função, ao contrário, vai de acordo com a situação. Convida alguns porque merecem, outros para que venham a merecer e outros para que possam aprender o serviço. Se há neles qualquer aspecto servil devido ao contato com gente humilde, o convívio com homens mais nobres, o eliminará. Não deves, meu Lucílio, procurar amigos apenas no fórum e no Senado. Se prestares atenção, tu os encontrarás também em casa. Frequentemente, um bom material se torna inútil sem um hábil artífice. Procura fazer essa experiência. Se alguém, ao comparar um cavalo, não o examina, mas olha a sela e os arreios, é estúpido. Assim é ainda mais estúpido quem julga um homem pela vestimenta e pela condição social que não passa de uma cobertura externa. É um escravo, mas talvez seja livre na alma. É um escravo, e isso te prejudicará? Mostra-me quem não o seja.
Aos escravos da luxúria, da avidez, da ambição, todos somos escravos da esperança e do medo. Tenho condições de te mostrar um cônsul servo de uma criada, um rico senhor submisso a uma escrava, jovens de nobre origem sujeitos a dançarinos de pantomima. Nenhuma escravidão é mais vergonhosa do que a voluntária. Por isso essas desculpas não te devem inibir de ser cordial com os teus servos, sem sentir-te soberbamente superior. Esquecendo os afetados, desperta nos teus mais o respeito do que temor. Alguém agora dirá que eu incito os escravos à revolta e que quero tirar a autoridade dos senhores, porque eu disse, respeitam o Senhor mais do que o tomem. Como assim? Perguntam. Respeitem-no. Como os clientes, como as pessoas que fazem a visita de cortesia? Quem diz isso esquece que não é pouco para os senhores aquela reverência que basta a um Deus? Se alguém é respeitado, também é amado. O amor não pode misturar-se ao temor. Assim fazes bem em não querer que os teus servos te temam e em corrigi-los apenas com palavras. É um animal aquele que pune com relho. Nem tudo o que nos golpeia nos causa danos, mas o hábito ao prazer induz a ira. Aquilo que não é como desejamos provoca a nossa cólera. Infundimos em nós mesmos a altivez dos reis. Eles também esquecem a própria força e a debilidade dos outros. Ficam rubros de raiva e tornam-se cruéis, como se tivessem sido ofendidos, quando em verdade estão acima de qualquer injúria devido à sua posição. Eles o sabem bem, mas se lamentam, procuram uma ocasião para fazer o mal, com a desculpa de terem sido ultrajados, justificam os ultrajes cometidos. Não quero tomar mais teu tempo. De fato, não precisas de exortação. Os bons costumes, entre outras coisas, têm como característica isto: agradam a si mesmos e permanecem. A malícia é inconstante, muda frequentemente, não para o melhor, mas para outra coisa. Passa bem. Da brevidade da vida. Sêneca saúda o amigo Lucílio. Meu Lucílio é de fato alguém indiferente e negligente, quem traz à memória um amigo a partir da visão de algum lugar. Algumas vezes, lugares familiares evocam em nosso espírito a lembrança adormecida, permitem que a memória se apaguem, mas a despertam do torpor. Assim se reanima a dor de quem sofre, mesmo que seja algo já amortecido pelo tempo, tal como a visão de um servo doméstico ou uma roupa ou a casa. Eis como a companhia e, sobretudo, Nápoles e a vista da tua Pompeia de modo incrível trouxeram até mim lembranças tuas. Tu estás inteiro diante dos meus olhos. É como se fosse o momento da nossa despedida. Vejo as tuas lágrimas, não podendo conter a tua emoção, que brotam quando procuras reprimi-las. Parece que eu acabara de te perder há pouco tempo. Mas o que é esse há pouco tempo? Se estou recordando? Há pouco tempo eu era um menino sentado na escola do filósofo Sotione. Há pouco tempo comecei a discutir causas. Há pouco tempo resolvi não discuti-las mais. Há pouco tempo já não posso mais fazê-lo. Infinita é a velocidade do tempo, a qual parece maior quando olhamos para trás. Pois, aos atentos, ao presente engana, porque leve é a passagem de tua fuga precipitada. Queres a causa disso? Todo o tempo transcorrido está no mesmo lugar. O vemos simultaneamente. Está tudo junto. Todas as coisas caem no mesmo buraco. E, além disso, não podem existir grandes intervalos em uma coisa que, na sua complexidade, é breve. O que vivemos é um instante, menos que um instante, porém, a natureza dividiu essa coisa mínima para dar aparência de duração a este pequeno espaço de tempo.
De uma parte fez a infância, de outra a meninice, depois a adolescência, o declínio da adolescência, a velhice e por fim a própria velhice, em algo tão estreito quanto degrausar. Há pouco tempo me despedi de ti, e todavia esse há pouco tempo é uma boa parte da nossa existência, cuja breve duração, pensemos, um dia terminará. Não me parece que no passado o tempo fosse tão veloz. Agora a sua rapidez me parece incrível, seja porque percebo que o fim se aproxima, seja porque comecei a observar e fazer as contas de minhas perdas. Por isso, mais me indigno com aqueles que desperdiçam com coisas supérfluas a maior parte desse tempo que já não é suficiente para as coisas necessárias, mesmo se for usado com o máximo de cuidado. Cícero nega que, mesmo que lhe duplicassem a vida, teria tempo para ler todos os líricos. No mesmo lugar põe os dialéticos cuja ignorância é mais triste. Aqueles reconhecem sua frivolidade, estes pensam que fazem algo sério. Não nego que deva dar uma olhada nessas coisas, mas que se deve apenas dar uma olhada e devendo ser saudadas do limiar, para não sermos enganados e para que não nos façam crer que nelas há grandes e secretos bens. Por que te atormentas e te cansas com essa questão que é mais inteligente desprezar que resolver? É próprio de quem está em segurança e viaja comodamente procurar minúcias? Porém, quando o inimigo está em nosso encalço e o soldado recebeu a ordem de se mover, a necessidade se desfaz de todas as coisas inúteis. Não tenho tempo para procurar palavras de duplo sentido e para provar com elas a minha perícia. Observa como se juntam os povos, quais cidades fecham as portas afiando as armas. Devo escutar com grande coragem esse rumor de guerra que ressoa em torno de mim. Com razão, a todos pareceria louco se, enquanto mulheres e velhos juntam pedras para fortificar o muro, enquanto a juventude armada entre as portas da cidade espera ou reclama o sinal de partida, enquanto os dardos inimigos vibram contra as portas e o próprio solo treme devido a túneis e galerias subterrâneas, eu permaneço ocioso e colocasse esse tipo de questiúnculas. Tudo o que não perdeste, tu tens. Como não perdeste os cornos, logo tu tens cornos e outros delírios agudos, por exemplo. Igualmente, vou te parecer demente, se agora me ocupo dessas coisas. Também agora estou sitiado. Então perigo me seria externo, um muro me separaria do inimigo. Ao contrário, os perigos mortais estão dentro de mim. Não tenho tempo para essas bobagens, tenho nas mãos um imenso negócio, o que devo fazer? A morte me segue a vida. A morte me segue, a vida foge. Ensina-me algo contra esses males, faz com que eu não fuja da morte, que a vida não fuja de mim. Encoraja-me contra as dificuldades sobre a equanimidade acerca dos males inevitáveis, relaxa as angústias da minha idade. Ensina-me que o valor da vida não está na sua duração, mas no curso que ela pode ser mas no uso que dela pode ser feito, que pode acontecer, como acontece com frequência, que quem viveu muito, muitas vezes viveu pouco. Dize-me, quando eu estiver por adormecer, podes não acordar mais, e quando eu estiver acordado, podes não dormir mais. Dize-me, quando estiver eu saindo, podes não voltar mais, e quando eu estiver de volta, pode ser que não saias mais.
Erra se pensas que apenas na navegação a vida se distancia pouco da morte. Em todo lugar essa distância é tênue. A morte não se mostra em todos os lugares, mas em todos os lugares ela está próxima. Dissipa essas trevas e mais facilmente me ensinarás as coisas para as quais já estou preparado. A natureza nos criou dóceis e nos deu uma razão imperfeita, mas capaz de se aperfeiçoar. Discute comigo sobre a justiça, sobre a piedade, sobre a sobriedade, sobre as duas formas de pudor, aquela que não viola o corpo alheio, bem como a que cuida de si mesmo. Se não me quiseres conduzir por desvios, chegarei mais facilmente à meta a que me dirijo, pois, como diz o famoso trágico, o discurso da verdade é simples. Assim, não é preciso complicá-la, pois nada convém menos a um espírito que tem grandes aspirações que essa inferior astúcia. Passa bem. Da asma e da morte, Sêneca saúda o amigo Lucílio. Meus males me haviam concedido uma longa trégua, porém de repente me atacaram. De que gênero? Perguntas. Com razão me indagas, pois nenhum mal me é desconhecido, mas a um único mal fui destinado, que não precisa ser chamado pelo nome grego asma, já que se pode dizer simplesmente suspiro. O seu ataque é breve e semelhante a uma tempestade, termina por volta de 1 hora. Quem poderia suportar mais? Todos os incômodos ou perigos do corpo passaram por mim, mas nenhum me parece mais penoso. Por que não? Qualquer outro mal significa apenas estar doente. Este é expulsar a alma. Por isso os médicos o chamam de meditação sobre a morte. Um dia o espírito faz aquilo que tanto desejou. Pensas que sou hilário por te escrever essas coisas quando escapei da crise? Ridículo! Seria se me deleitasse com o fim dessa crise, como se significasse a recuperação da saúde. Tanto quanto aquele que no tribunal pensa ter vencido por ter conseguido uma trégua, mas eu, na própria sufocação, não deixei de encontrar conforto em pensamentos alegres e fortes. O que é isso? Perguntava. Por que tão frequentemente a morte me experimenta? Prossiga, pois eu também a tenho experimentado muito. Quando? Perguntas. Desde antes de nascer. A morte é a não existência. O que quer que isso seja depois de mim, será o mesmo que foi antes de mim. Se nisso existe algum tormento, é necessário que também houvesse antes que viéssemos à luz. Porém, naquela ocasião, não sentimos nenhum constrangimento. Peço que me digas, tu julgarias muito estúpido quem pensasse estar em situação pior, uma lanterna depois de apagada que antes de ser acesa? Nós também nos acendemos e nos extinguimos no intervalo. Padecemos alguma coisa, nos dois extremos ficamos impassíveis. Nisso, pois, meu Lucílio, se não me engano, erra-se quando se pensa que seguimos a morte. Ao contrário, ela nos precedeu e seguirá. Qualquer coisa que tenha existido antes de nós é morte. Que importa? Então, não começar a ser ou deixar de ser? Se ambas as coisas têm o mesmo efeito, isso é o não ser. Isso é o não ser? Com essas e outras exortações, em silêncio, pois eu podia falar, não deixei de falar comigo mesmo. Depois, paulatinamente, aquele suspiro que agora começava a diminuir, fez intervalos maiores e acabou. Contudo, mesmo tendo cessado, a respiração não flui de modo natural. Sinto que ela hesita e demora, seja como for, só não quero esse sufoco na alma. Recebe isto de mim. Não tremerei no momento extremo, já estou preparado. Não faço planos para um dia inteiro.
Louva e imita aquele a quem não entristece morrer quando lhe agrada viver. Qual é, então, a virtude em sair quando se é expulso? Porém, nisso ainda há em mim virtude, pois sairei da vida como se fosse por minha vontade. Por isso o sábio nunca é expulso, pois ser expulso é ser retirado de onde se está contra a vontade. O sábio não faz nada contra a própria vontade, foge da necessidade, porque ela o obriga a fazer aquilo que ela quer. Passa bem. Das preces nocivas. Sêneca saúda o amigo Lucílio. Queixo-me, brigo, fico irritado. Ainda queres o que desejava a tua ama de leite, o preceptor, a tua mãe para ti? Não compreendeste ainda quanto de mal desejavam? Oh, quão contrários nos são os desejos daqueles que nos são caros, e tanto mais funestos, maior êxito tem. Já não me admira se desde a nossa primeira infância nos tem ocorrido todos os males. Crescemos entre as pragas de nossos pais, escutem também os deuses a nossa própria voz. Até quando pediremos algo aos deuses? Não podemos ainda manter a nós próprios? Até quando encheremos de sementeiras os campos ao redor das grandes cidades? Até quando o povo fará a colheita por nós? Até quando muitos navios provenientes de vários mares trarão provimentos para uma única mesa? O touro se sacia com o pasto terreno de pouquíssimas dimensões, uma única selva é o suficiente para muitos elefantes. O homem, no entanto, se alimenta de tudo o que vem da terra e do mar. O que, portanto? A natureza nos deu um corpo tão pequeno e um ventre tão insaciável, de tal modo que conseguimos vencer em avidez os maiores e mais vorazes animais? De modo algum. Quão pouco é o que é dado à natureza. Sacia-se com pouco. Não é a fome do ventre que nos custa muito, mas a ambição. Não devemos contar entre os homens aqueles, como diz Salustio, que são servos do ventre, e alguns deles não estão nem mesmo dentre os animais vivos, mas dos mortos. Vive quem é útil a muitos, vive quem é útil a si mesmo. Aqueles que se escondem e se entorpecem, assim como estão em sua casa, como numa sepultura. No mármore podes escrever o seu nome, no entanto, no limiar de suas casas já anteciparam sua morte. Passa bem. Do encontrar a morte com alegria, Sêneca saúda o amigo Lucílio. Deixemos de desejar aquilo que desejávamos. Eu, certamente, agora que sou velho, me recuso a ter os mesmos desejos de quando eu era menino. Nisso se vão os meus dias e as minhas noites. Esta é a minha ocupação, o meu pensamento. Por fim, a antigos males. Faço isso de modo que cada dia seja para mim a vida toda, e pelos deuses não me apego a ele como se fosse o último, mas o contemplo como se pudesse também ser o último. Eu te escrevo esta carta com tal estado de ânimo como se a morte fosse me chamar enquanto a escrevo. Estou preparado a sair da vida e por isso a desfrutar a vida, porque em nada me preocupa a sua duração. Antes de me tornar velho, procurei viver bem. Agora que sou velho, procuro morrer bem. Contudo, morrer bem significa morrer livremente. Vê que não faças nada contra a tua vontade. Aquilo que é necessário para quem o rejeita, não o é para quem o aceita voluntariamente. Assim, quem obedece com boa vontade às ordens evita a parte mais amarga da servidão.
ou seja, fazer aquilo que não quer. Não é aquele que faz algo quando mandado, mas quem o faz contra a vontade. Conformemos, pois, nosso espírito para que desejemos qualquer coisa que nos seja exigida e, antes de tudo, pensemos sem tristeza acerca do nosso fim. Devemos estar preparados antes para a morte que para a vida. A vida é suficientemente fecunda, mas nós estamos sempre ávidos de meios para viver e nos parece que sempre nos falta alguma coisa. Não os anos nem os dias, mas o Espírito é que nos diz se vivemos o suficiente. Já vivi o suficiente, caríssimo Lucílio. Agora, satisfeito, espero a morte. Passa bem. Das boas companhias, Sêneca saúda o amigo Lucílio. Mentem aqueles que querem mostrar ser a grande quantidade de negócio o impedimento para se dedicar aos estudos. Simulam ocupações e as aumentam, mas só se ocupam consigo mesmos. Eu sou livre, Lucílio. Sou livre e onde quer que esteja, me pertenço. Não me dou as coisas, apenas as aproveito, e nem busco razões para perder tempo. Eu me aquieto em algum lugar onde me entrego aos meus pensamentos e medito sobre qualquer coisa útil. Quando me dedico aos amigos, também não me distraio de mim mesmo, nem me entretenho com aqueles que de alguma circunstância ou causa oficial nascida dos assuntos públicos me reuniu, mas me detenho com os melhores. A eles, em qualquer lugar, em qualquer século que tenham existido, dirijo o meu espírito. Sempre trago comigo Demétrio, o melhor dos homens, e abandonando os homens de toga púrpura, falo com um despojado. Eu o admiro. Por que não admirá-lo? Vejo que nada lhe falta. Alguém pode desprezar todas as coisas, mas ninguém pode ter tudo. O caminho mais rápido para a riqueza é desprezá-la. O nosso Demétrio vive assim. Não despreza todas as coisas, mas deixa a posse delas aos outros. Passa bem. Do pesar pelos amigos falecidos, Sêneca saúda o amigo Lucílio. Lamento muito pela morte do teu amigo Flaco, porém não quero que tu sofras mais do que deves. Ouso exigir fortemente que não sofras. Também sei ser o melhor. Mas quem terá essa firmeza de espírito, a não ser quem já está elevado muito acima do destino? A ele também entristecerão essas coisas, mas apenas isso. Mas a nós, se irrompemos em lágrimas, isso é perdoável, se não forem em excesso e se nos esforçarmos nós próprios por reprimi-las. Morto um amigo, os olhos não devem ficar nem secos nem inundados, devem lacrimejar, não chorar copiosamente. Parece que te impõe uma dura lei quando o maior dos poetas gregos concede o direito de chorar, mas por um único dia, quando disse ser esse o tempo durante o qual Níobe se preocupou com o alimento. Perguntas de onde vêm as lamentações e os prantos desenfreados? Através das lágrimas queremos mostrar nossa saudade e não nos conformamos com a dor. Nós a ostentamos. Ninguém é triste para si. Ó infeliz estupidez! Existe também uma certa exibição na dor. Como? Perguntas. Deverei esquecer um amigo? Será breve a memória dele junto a ti se ela ficar junto com a dor. Algo fortuito a mudará em riso. Não remeto para um tempo longínquo que transforma toda dor e atenua os lutos mais fechados. Tão logo deixeis de te observar, a imagem dessa tristeza desaparecerá.
Agora, tu mesmo guardas a tua dor, mas ela foge do guardião. Quanto mais forte, mais rapidamente termina. Façamos com que seja alegre a memória dos nossos mortos. Ninguém volta livremente àquilo que não pode pensar sem sofrimento, e é necessário que assim seja. O nome daqueles que amávamos e perdemos provoca-nos dor, mas também essa traz em si um prazer que lhe é próprio. Como costumava dizer o nosso Átalo, a memória dos amigos falecidos é como alguns frutos que são suavemente ásperos, como o vinho muito envelhecido, cujo próprio amargor nos deleita. Porém, quando passou um estado de tempo, toda angústia se extingue e nos vem um prazer puro. Se cremos nele, pensar nos amigos vivos é como bolo com mel, mas também é útil à memória dos que se foram, embora traga uma satisfação amarga. Quem negaria que coisas acres e ásperas também estimulam o estômago? Eu, porém, não penso igual. Para mim, o pensamento sobre os amigos falecidos é doce e brando, pois os tive sabendo que ia perdê-los e quando os perdi, era como se ainda os tivesse. Faze, pois, meu Lucílio, de acordo com o teu equilíbrio. Não interpreta mal um benefício da sorte. Ela tirou, mas deu. Por isso desfrutamos avidamente da presença dos amigos, porque não podemos ter certeza por quanto tempo ainda os teremos. Pensemos que, frequentemente, os relegamos por alguma longa viagem ou que muitas vezes não os vemos, mesmo morando no mesmo lugar. E compreenderemos que, quando estavam vivos, perdemos muito tempo. Podes tolerar aqueles que tratam os amigos de forma negligente e depois os choram com muita lástima, não amando a ninguém, exceto depois que os perderam? Por isso, choram efusivamente, porque temem que haja dúvidas de que os amaram, querem indícios tardios do seu afeto. Se temos outros amigos além deste, nós os ofendemos e os estimamos pouco, pois pouco importam para nos consolar da perda de um apenas, se não temos o mal que fazemos a nós mesmos é maior que aquele que recebemos do destino. Este nos tirou um amigo, nós todos, aqueles que não soubemos conquistar. Ora, quem não pode amar mais de um, não pode, na verdade, nem amar aquele único. Se alguém, tendo sido espoliado de sua única túnica, preferisse chorar a buscar um modo de proteger-se do frio e encontrar algo para cobrir as costas, não te pareceria muito estúpido? Quem amavas morreu. Procura outro para amar. É melhor recuperar um amigo do que chorar. Sei que isso que vou acrescentar é dito e repetido, mas não vou omitir porque já foi comentado por todos. O fim da dor. Se a vontade não pôs, o tempo porá. Mas é muito torpe para um homem prudente que o remédio da dor seja o cansaço da própria dor. É melhor que tu abandones a dor do que ela te abandone. Desiste tudo, porque, mesmo que queiras, não poderás fazê-lo por muito tempo. Os nossos ancestrais estabeleceram um ano de luto para as mulheres, mas como limite máximo, não mínimo, para os homens. Ao contrário, a lei não fixa nenhum período, porque não é digno. Tu podes me dizer de quantas daquelas mulheres tiradas à força da pira funerária, que à força foram separadas dos maridos, as lágrimas duraram um mês inteiro? Nada vem tão rápido na direção do ódio do que a dor. Ela, quando ressente, encontra consolo e reúne outros ao seu redor. Contudo, se é inveterada, produz riso, não sem mérito.
com razão ou era simulada ou estúpida? Eu te escrevo outras coisas. Eu que chorei tão imoderadamente a meu caríssimo aneu sereno. Eu que, de modo algum desejava, estou entre os exemplos daqueles a quem a dor venceu. Hoje, porém, condeno meu comportamento e compreendo que a maior causa do meu pranto foi nunca ter pensado que ele poderia morrer antes de mim. Esta é a única coisa que me ocorreria, que ele era mais jovem que eu, muito mais jovem, como se o destino seguisse uma ordem cronológica. Assim, assiduamente, reflitamos sobre a mortalidade, tanto nossa quanto de todos aqueles que estimamos. Eu deveria ter dito: ó, meu sereno, é mais jovem que eu, mas o que isso importa? Deve morrer depois de mim, mas pode morrer antes. Já que não agi assim, o destino me pegou despreparado para uma desventura súbita. Agora leve em conta que todas as coisas são mortais e, enquanto mortais, têm leis incertas. Poderia acontecer hoje aquilo que poderia acontecer num dia qualquer. Pensemos, pois, querido Lucílio, logo nós também iremos para onde ele já foi e lamentamos. Talvez, se os sábios dizem a verdade, se há um lugar que nos recebe, aquele que pensamos que morreu simplesmente nos precedeu. Passa bem. Da sabedoria e do recolhimento. Sêneca saúda o amigo Lucílio. Concordo com a tua decisão de ficar escondido no ócio, mas esconde também o próprio ócio. Saibas que assim farás, não segundo o preceito dos estoicos, mas segundo o seu exemplo, e ainda porque manda tal preceito, como ficará claro para ti ou quem quer que seja. Não impomos ao sábio que participe sempre do governo da república. Antes damos ao sábio uma república digna para ele, isto é, a república do mundo, da qual ele não fique fora, ainda que se afaste ou deixe um pequeno canto dessa república. Ao transportar para maiores e mais largos espaços, elevando-se até o céu, dar-se-á conta de quão modesta lhe era a poltrona da cúria ou o assento no tribunal. Guarda contigo essas palavras. Nunca um sábio age mais do que quando se encontra compenetrado acerca das coisas divinas e humanas. Agora torno aquilo que começara a te dizer, isto é, que o teu ócio seja ignorado. Não imponhas para ti o rótulo de filósofo ou de recluso. Põe outro nome no teu propósito. Chama-o de debilidade, imbecilidade ou preguiça. Ganhar glória com o ócio é desejo de preguiçoso. Alguns animais, para que não possam ser alcançados, confundem seus vestígios perto do seu covil. Deves fazer o mesmo, pois do contrário, não faltará quem te siga. Muitos passam pelas coisas abertas e buscam aquelas escondidas e obscuras. As coisas seladas estimulam o furto. Se algo se mostra a qualquer um, parece de pouco valor. O arrombador despreza o que está aberto. Esse costume tem o povo. E do mesmo modo, todos os ignorantes desejam penetrar nas coisas secretas. O melhor é não se vangloriar do próprio ócio. Além disso, é um tipo de exibicionismo esconder-se demais e afastar-se da vista dos homens. Fulano escondeu-se em Tarento, Cicrano confinou-se em Nápoles, Beltrano, por muitos anos, não atravessou os limites da sua casa. Chama a si a multidão quem faz do próprio ócio uma lenda. Quando te isolares, não faças de maneira que os homens falem de ti, mas que tu fales contigo mesmo. E sobre o que falarás?
fazendo aquilo que os homens fazem livremente com os demais, critica a ti mesmo, pois assim te acostumarás a dizer a verdade e a ouvi-la. Trata com maior rigor aquilo que tu sentes como mais débil no teu caráter. Qualquer um tem conhecimento dos próprios males. Assim, aquele que alivia o estômago pelo vômito, o outro sustenta com frequentes jantares, outro ainda exaure e purifica o corpo com jejuns. Os que sofrem de gota se abstêm do vinho ou do banho. Negligentes quanto às demais coisas, frequentemente voltam aos males mais comuns. Assim, em nosso espírito existem algumas partes doentes que devem ser curadas. O que faço no meu ócio? Curo a minha doença. Se te mostrasse um pé inchado, uma mão pálida, os nervos tortos, de uma perna contraída, permitirias que eu permanecesse num único lugar e curasse a minha doença. Maior é este mal que não posso te mostrar. Do meu próprio peito está a úlcera e o abscesso. Não quero que me elogies, não quero que me digas, ó grande homem. Desprezou todas as coisas, repudiou todos os furores da vida humana. A ninguém repudiei, exceto a mim mesmo. Não penseis vir a mim para ter proveito. Estás enganado se esperas um auxílio, pois aqui não mora um médico, mas um doente. Prefiro que quando te vás, digas, eu pensava que este homem fosse feliz e erudito, mas em verdade estou decepcionado. Não vi nada, não ouvi nada que desejava e que me faça voltar. Se sentes isso, se dizes isso, houve algum progresso. É melhor que tu ignores o meu ócio do que o invejes. Ao ócio, Sêneca, perguntas, tu me aconselhas? Tu te referes às palavras de Epicuro? Eu te aconselho ao ócio para que faças coisas mais elevadas e mais belas do que as abandonaste. Talvez bater às portas dos poderosos, receber favores dos velhos sem herdeiros, ter no fórum um invejável poder, todas as coisas que atraem a inveja, bens efêmeros, que, se pesares com justiça, parecerão sórdidos. Aquele em prestígio me ultrapassa em infância no fórum. Este, pelos serviços militares e pela autoridade neles conquistada, outro ainda pela multidão de clientes, não posso ser igual a eles, pois tem muitos méritos. No entanto, é pouco ser vencido por todos se o destino for vencido por mim. Quem dera já tivesses decidido seguir esse propósito já há algum tempo. Quem dera não fosse tão próximo da morte que buscássemos uma vida feliz, mas não demoremos também agora. Muitas coisas que devíamos ter considerado supérfluas e nocivas pela razão, agora sabemos pela existência. Façamos o que fazem aqueles cavalheiros que largaram tarde e querem recuperar o tempo perdido com a velocidade. Essa idade é a melhor para tais estudos, pois já perdeu a espuma, deixou os vícios descontrolados do primeiro fervor da adolescência e agora não falta muito para superá-los ou extingui-los de vez. E quando, perguntas, te será proveitoso isso que aprendes no fim da vida? E para que servirá? Para isto, para que eu saia da vida da melhor forma. Mas é necessário pensares que não existe uma idade melhor para o saber que esta que domina muitas experiências longas e frequentes penitências, em que se chega às coisas saudáveis pelo abrandamento das paixões. Todo aquele que chega à sabedoria pela velhice, chega através dos anos. Passar bem. Obrigada por ter chegado até aqui. Curta, comente, compartilhe o meu canal. Me ajude a espalhar essa corrente de luz. Gratidão!